Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, junto com você está o Tiago, e nós juntos vamos conversar com você, ou melhor, continuar conversando sobre a Segunda Guerra Mundial e como se desenvolveu esse final da guerra e alguns acontecimentos do final da Segunda Guerra Mundial. Antes da gente começar, depois dessa chamadinha, lembrar para você aqueles nossos recados famosos que você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Ei, você que assiste às aulas pelo Classroom, que tem acesso ao Classroom, lembre-se de entrar na atividade, de clicar no primeiro link, responder à chamada e de fazer os exercícios propostos. Garante sua presença, garante sua avaliação e tudo certo. Você que tem acesso à TV e aos exercícios da TV, lembre-se de fazer os exercícios e de marcar com a sua escola o melhor momento para você levar os exercícios com segurança até a sua escola. Ok? Recados dados? Então, a gente começa a aula de hoje daquela maneira que você está acostumado. Vamos relembrar nossas últimas aulas, para você poder entrar no assunto de hoje bem tranquilo, sabendo de tudo já, ou relembrando tudo que a gente já viu. Começando, nas aulas anteriores, você viu que antes mesmo de assumir o governo, que ele assumiu em 1933, o Hitler já deixava clara a sua política racista. Lembre-se, a gente falou disso, ele publicou o livro Mein Kampf, Minha Luta, tudo isso. Então, antes de ser governo, já havia declarado a sua posição racista. Então, quando assume o governo, colocou em prática essa posição racista. Você viu ainda que a Alemanha sofreu a primeira grande derrota na Segunda Guerra Mundial na Batalha de Stalingrado, que terminou no comecinho de 1943. A partir dessa derrota, a União Soviética partiu para a ofensiva, tomando territórios invadidos pela Alemanha. Nessa contra-ofensiva soviética, eles foram descobrindo o que nós vamos estudar um pouco na aula de hoje. Campos de concentração e de extermínio, alguns aí descobertos pela União Soviética nessa contra-ofensiva. E ainda você viu nas últimas aulas que a Alemanha se rendeu em maio de 1945, logo após o Hitler ter se suicidado lá em 30 de abril de 45. Lembra disso das aulas? Tranquilo? Então, objetivos para a nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, a ideia é compreender e contextualizar para você a consolidação desses estados totalitários em cima das práticas de extermínio, principalmente o Holocausto. Ainda, vamos compreender o funcionamento dos campos de concentração e de extermínio nazistas. Essa é a nossa ideia para a aula de hoje. Bora embarcar para você entender um dos momentos mais terríveis da humanidade. Sim, a aula de hoje é bem pesada, mas você vai compreender como o ser humano tratou outros seres humanos então. Para a gente começar, essas imagens já vão te mostrar bastante disso. Dê uma boa olhada nessas duas imagens aí na tua tela. Na imagem do lado direito, começando por ela, você tem a imagem a entrada do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Ambas imagens, elas são marcantes para a história do século XX e elas remetem a lembranças e momentos que são terríveis. Essa entrada de Auschwitz, está escrito ali em cima em alemão, o trabalho liberta. Então, um campo de concentração com essa frase na entrada, o trabalho liberta. Então, você percebe aí que é uma frase que não condiz muito com a condição das pessoas que estavam ali dentro, estão presas ali dentro. Do lado esquerdo, você tem a imagem da libertação de presos no campo de concentração de Vöbelin. Então, você tem presos sendo libertados ali, então, desse campo de concentração. Repare, e você consegue olhar aí, a situação, a expressão, a situação física e a expressão dessas pessoas que estão sendo libertadas então no finalzinho da guerra. Hoje, a nossa aula é sobre esse tema. Bora começar? Então, Holocausto. Primeira definição você precisa ter aí com você.
holocausto. E eu coloquei essa definição, ó. Perseguição e extermínio sistemático de grupos que são considerados impuros ou degenerados. Ou seja, grupos que não se encaixavam nos padrões de pureza racial. Perseguição e extermínio de grupos que não se encaixam no que determinado grupo que está no poder considera como perfeito. Lembre-se, no caso alemão, os arianos. Não é ariano, então estava sujeito a essa perseguição colocada em prática pelo governo. Aí você tem na sua imagem aparecendo prisioneiros sendo libertados de um campo de concentração. Então, no finalzinho da guerra, quando o território alemão passou a ser invadido pelos países aliados, vários soldados, vários grupamentos de soldados foram descobrindo esses campos de concentração e de extermínio. Aqui você tem uma imagem da libertação desses presos dos campos de concentração. De novo, pela expressão deles, pela condição física, você percebe tamanho sofrimento dessas pessoas aí dentro. Então, holocausto, perseguição àqueles que são considerados fora do padrão, e no caso alemão, então, os arianos eram o padrão. Quem não se encaixava nesse padrão estava sujeito à perseguição do governo liderado pelo Hitler. Antissemitismo, ou seja, ódio aos judeus, sentimento de oposição aos semitas, aos judeus, antissemitismo. Essa foi uma política desenvolvida pelo governo do Hitler na Alemanha. O governo nazista do Hitler na Alemanha adotou essa política de perseguição. Perseguição que era política, social, étnica e religiosa, baseada na ideologia de que os alemães seriam uma raça superior. Lembra que a gente já falou sobre isso, os arianos como uma raça superior, escolhida. Então, homossexuais, deficientes físicos, religiosos, ciganos, negros e principalmente os judeus, antissemitismo, foram responsabilizados pelos problemas na Alemanha. Lembra que quando Hitler assumiu o poder, logo após a crise de 29, que tinha voltado a derrubar a Alemanha, que já estava muito mal desde o fim da Primeira Guerra Mundial, havia se recuperado e a crise de 29 derrubou. Então o Hitler assumiu o país prometendo soluções para os problemas. E um dos elementos da política do Hitler foi eleger os inimigos, os responsáveis pelos problemas. E aí, esses grupos foram alguns dos elencados como problemas na Alemanha. A eliminação desses grupos ajudaria a resolver os problemas na Alemanha, segundo as ideias passadas pelo Hitler no seu governo. Então, entre esses grupos, o grupo que mais sofreu, os judeus, então a ideia do antissemitismo. Então aqui, ó, os judeus, a partir de 33, lembra quando Hitler assumiu o governo como primeiro-ministro? Isso. Os judeus foram proibidos de exercer profissões liberais, como médico, advogado, professor, engenheiro, proibidos a partir daí. Depois, eles ainda foram impedidos de entrar em universidades. Então, a partir do momento que o Hitler assumiu, ele começou a desenvolver essas políticas de segregação, de separação. Nenhum judeu era admitido no serviço público. Nenhum na Alemanha. E ainda, os judeus foram proibidos de frequentar cinemas, teatros e restaurantes. Percebeu? É uma política de segregação, de separação mesmo. É uma política racista, sim. O único motivo de separar esse tipo de pessoas é porque eram judeus, a única alegação. Então, eles poderiam causar problemas aos arianos, a essa recuperação da Alemanha, a Alemanha ser de novo um país grande. Eles poderiam ser um problema, então precisavam ser eliminados. E no primeiro momento a ideia era separar os judeus do restante da sociedade alemã. Tem uma tarefa para você observar agora essas duas imagens aqui que fazem parte de um livro infantil na Alemanha durante o governo do Hitler. Observe bem os dois personagens que aparecem, e eu vou precisar que você descreva os personagens, como eles são representados, e depois, olhando bem essa imagem, identifique o discurso antissemita que está aqui.
Identifique os personagens, como eles estão vestidos, quem poderiam ser e qual é o discurso por trás dessa imagem. Vai lá que a gente já volta.
Então nessa imagem, você conseguiu perceber que aqui do seu lado esquerdo tem um trabalhador da terra, um ariano, alto, forte e trabalhador da terra, trabalhador braçal. E do lado direito, você tem um judeu, gordo e fumando um cigarro. Então você tem os pecados da gula e o pecado do vício. Então, um ariano, trabalhador, e um judeu, então, com vícios, um judeu aí com pecados aí, com problemas. Então, aí, do lado esquerdo, a representação do ariano, alto, forte, trabalhador. Do lado direito, um judeu, gordo e fumando cigarro. Facinho de perceber isso, você conseguiu. E qual é o discurso? A figura do judeu, você lembra que ela está construída de uma forma caricaturada. E essa caricatura, a intenção aí, era de ligar ao sucesso material. Percebeu isso como? Pelas roupas dele. Reparou que as roupas do judeu são muito mais elegantes do que as do camponês, que são muito mais simples. O charuto e a pasta de trabalho ligada a essa riqueza estão com o judeu, enquanto o trabalhador ariano está com a enxada, com a pá, ferramentas de trabalho com a terra, o judeu está com a pasta, ligado à riqueza, aos negócios. Ainda, essa imagem, ela tenta criar um contraste, uma diferença entre os trabalhadores alemães, que tinham uma vida humilde, enfrentavam dificuldades, e os judeus, colocados muitas vezes como o grupo de fora, o grupo estrangeiro. Então, esse grupo forasteiro que conseguia sucesso mesmo com as dificuldades dos alemães. Então, alemães, trabalhadores com dificuldades e os judeus com uma vida ligada à riqueza. A imagem tenta mostrar esse contraste aí. Conseguiu perceber esse discurso antissemita? Uma caricatura dos judeus aí, tentando colocá-los como elementos ligados à riqueza, enquanto os alemães trabalhadores humildes. Continuando, as leis de Nuremberg de 1935. Então, já governo do Hitler, ele já era o Führer. Lembra disso das outras aulas? Em 1934 ele assumiu também como presidente e adotou o título de Führer, o líder do Terceiro Reich. Então, em 1935, a Lei para a Proteção do Sangue e da Honra Germânicas é o nome oficial das chamadas Leis de Nuremberg. Percebe até pelo título que a ideia aí é proteger a honra e o sangue alemães puros. Basicamente, o que essas leis colocavam então para a sociedade alemã? Proibiu casamentos e relações entre judeus e alemães. Proibiu a cidadania alemã aos judeus e proibiu os judeus de usar símbolos da Alemanha. Então descaracterizou, tirou dos judeus a cidadania alemã. Bastava ter um avô ou uma avó ligado aos judeus para ser considerado judeu, mesmo que o indivíduo não praticasse a religião judaica. O critério não é a religião judaica, a prática ou não da religião. Era o sangue mesmo. Então, bastava ter parentes judeus na família, você já seria um judeu, ou seja, não era um ariano, não era alguém puro. Então, leis oficialmente para proteger o sangue alemão puro, o sangue ariano. Lembre-se da política racista do nazismo. Continuando, aqui você tem então a ideia de tornar o inimigo visível. Mostrar como se fosse um alvo o inimigo. Aquele é o inimigo que devemos combater. E para isso, na Alemanha nazista, em muitos lugares, os judeus foram obrigados a viver em guetos. Não só na Alemanha nazista. Nos vários países que a Alemanha passou a invadir durante a Segunda Guerra Mundial, nos precedentes da guerra e durante a guerra, foram criados guetos, bairros segregados, bairros onde se separavam os judeus do restante da população. Na Alemanha e principalmente nos vários países invadidos pela Alemanha, isso aconteceu. Além dessa separação em bairros, os judeus deveriam usar estrelas de Davi amarelas na roupa, que os identificava como não cidadãos. Então, estrelas de Davi, a estrela de 6 pontas ligada ao judaísmo, na cor amarela, os judeus eram obrigados a usar nas roupas.
Então, nas ruas, você identificaria um judeu com facilidade. Ou seja, você identificaria um inimigo, alguém a combater. Então, essa é a ideia, a propaganda passada pelo governo. Não só os judeus, lembra que nós já falamos disso no início dessa aula. Não só os judeus eram perseguidos. Ainda, você tem aqui do teu lado esquerdo um esquema de cores e de triângulos que mostram outros grupos sociais que eram perseguidos. Não só os judeus. E aí você tem um exemplo. Na primeira coluna do lado esquerdo, você tem em vermelho o grupo então ligado aos políticos. Os políticos que faziam oposição ao nazismo, logo considerados inimigos. Lembre-se, na Alemanha nazista, partido único. Ou pertencia-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou era inimigo. Então, partido único, só havia esse partido. Se você não concordasse com as ideias do partido, inimigo. Então, os políticos considerados inimigos deveriam usar um triângulo. Ainda, a segunda coluna de cor verde, os chamados criminosos profissionais. Aqueles criminosos que praticavam outros crimes que não crimes políticos e que, claro, prejudicavam a sociedade alemã, também eram identificados aí. Ainda, os triângulos azuis na terceira coluna, os imigrantes. Então, aqueles que entravam na Alemanha sem serem arianos, sangue puro, e que vinham e poderiam prejudicar o desenvolvimento da sociedade alemã. Ainda, na quarta coluna, o triângulo roxo, os religiosos dissidentes. E aí você tem pastores, padres, membros religiosos e muitos frequentadores ou muitos membros do grupo dos Testemunhas de Jeová. Então, esses grupos religiosos dissidentes que não concordavam com as ideias de cultuar o Hitler como o grande líder alemão, perseguidos e marcados aí com esse triângulozinho roxo. Ainda, o rosa na quinta coluna, os homossexuais, então considerados degenerados, que estariam prejudicando o desenvolvimento da Alemanha pura, da Alemanha de verdade. E ainda, reparou nas duas últimas colunas, os triângulos de cor preta, os chamados desalinhados ou antissociais, aqueles que causavam problemas sociais na Alemanha, que não concordavam com as ideias do governo, aqueles que estavam ali para provocar tumultos na Alemanha, identificados dessa cor preta. Principalmente aqueles que não procuravam trabalho ou não aceitavam alguns trabalhos, então considerados desalinhados, que não seguiam a linha determinada pelo nazismo. Ainda, você percebeu, olhando aqui do teu lado esquerdo, que existem linhas diferentes. Então, na segunda linha, o triângulo com uma linha em cima é o reincidente. Ele foi preso e reincidiu no seu crime. Não se comportou da maneira que o nazismo pedia. Ainda, você tem quando se usava esse círculo com uma bolinha preta embaixo, são aqueles marcados como realmente perigosos na Alemanha. E lá embaixo ainda, quando tinha o triângulo amarelo junto, eram judeus e ainda se encaixavam nessas outras categorias perseguidas pela Alemanha. Então você tem todo esse sistema de tornar o inimigo visível na Alemanha. Continuando, tem uma tarefa para você, só que nessa tarefa, leia comigo. Os judeus foram o bode expiatório da Alemanha nazista. Percebeu que eu coloquei, entre aspas, bode expiatório. Bode expiatório é aquela ideia de você ter um animal que levasse a culpa, que você sacrificava em nome de um deus em culturas antigas, para levar a culpa pelos seus pecados. Então você errou, mas você sacrificava um animal e ele purificava os seus pecados. Então o expiar aí com X é de limpar os pecados. Então os judeus foram esse sacrifício para livrar os pecados na Alemanha. Ok? Então, os judeus foram esse bode expiatório. Sobre esse antissemitismo desenvolvido na Alemanha nazista, responda: o que foi o Holocausto? A gente já viu sobre isso aqui na aula. E ainda, além dos judeus, quais os outros grupos perseguidos na Alemanha nazista? Responde aí que a gente já volta.
que foi o Holocausto? Nós tratamos disso no começo da aula de hoje, tá tranquilo, você marcou aí no seu caderno. Se você não marcou, é hora de você grifar isso, passa um marca-texto, passa um lápis de cor aí, deixa destacada a definição. Bem importante, o que foi o Holocausto? Lembre-se, perseguição e extermínio sistemático de grupos políticos, sociais, étnicos, religiosos, considerados inimigos. Então, quem não se encaixava no perfil raça ariana, lembrando, quando a gente está falando de raça aqui, é essa definição nazista de raça ariana, uma raça que seria superior entre os seres humanos. É essa definição. Então, grupos que não se encaixavam nessa definição, perseguidos então na Alemanha nazista. Segunda, além dos judeus, quais grupos? Homossexuais, religiosos, deficientes físicos, negros, os judeus e os ciganos. Então você tem esses outros grupos aqui, principalmente perseguidos. Para a gente resumir essa ideia, não se encaixava no perfil raça ariana, nos arianos nazistas, estava sujeita à perseguição e uma política de extermínio nessa Alemanha nazista. Foi? Então, encaixar-se no padrão. Todos dentro desse padrão. Lembre-se das aulas que nós já falamos lá sobre totalitarismo, aquelas definições que nós falamos? Então, de todos seguirem uma mesma ideia de pensamento, um mesmo comportamento, obedecendo às ordens do líder. E isso colocado em prática na Alemanha aí. A gente já teve essa aula. Para a gente continuar então, tá aí ó. Esse cartaz que aparece na tua tela aí do lado esquerdo, é um cartaz de propaganda nazista acusando uma conspiração dos judeus aí para fazer a Segunda Guerra Mundial. Então está escrito no cartaz, ele é culpado na guerra, e você percebe, observa aqui de novo, esse judeu, e você identifica ele pelas roupas, essa questão ligada ao enriquecimento financeiro, e claro, a estrela de Davi amarela, escrito ali Jud, judeu em alemão. Então a identificação desse judeu, ele é culpado na guerra, ele é o inimigo a ser combatido. Ainda, você tem aqui um boicote, uma foto que mostra um boicote aos judeus, lá em Berlim, capital da Alemanha, onde nesses cartazes você consegue ler: alemães, defendam-se, não comprem de judeus. Então, os judeus muito ligados às lojas, ao comércio, à parte financeira na Alemanha. Então, um boicote. A ideia de que um alemão não poderia comprar de um judeu para não ajudar no crescimento dos judeus aí na Alemanha. De novo, eleito inimigo, devia-se combater esse inimigo. E essa foto mostra isso aí. Para a gente continuar, agora a gente entra naquela parte dos campos de concentração, que a gente tratou lá no iniciozinho da aula. O que seriam esses campos de concentração, esse próximo passo na política de perseguição e de extermínio que o nazismo colocou na Alemanha? O campo de concentração é uma construção militar que tem um propósito. Qual é? Deter prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos vistos como inimigos. Lembre-se, judeus e todos aqueles outros grupos que a gente falou, vistos como inimigos, campos de concentração, onde seria o lugar deles serem detidos. Ao longo da história, ocorreram diversos exemplos de campos de concentração que foram desenvolvidos como formas de segregar determinado grupo social. Importante, a Alemanha nazista não inventou os campos de concentração e não foi só na Alemanha nazista que aconteceram campos de concentração. Outros governos, outros sistemas de governo já haviam desenvolvido e outros usaram também. Não é algo exclusivo da Alemanha nazista, é importante. Tá? Então, lugares, prisões militares para você deter os inimigos do governo, os grupos considerados inimigos. Os campos de concentração nazista eram grandes prisões cercadas de arame farpado e eletrificado para impedir fugas. Se o prisioneiro ia para lá, era para não fugir. À medida que anexava territórios, o Hitler construía nesses novos territórios mais campos de concentração. Ainda, estima-se que 11 milhões de pessoas foram presas, foram aprisionadas nesses lugares, contando adultos e crianças, durante o domínio da Alemanha nazista.
11 milhões de pessoas é a estimativa de presos nesses campos. Muita gente, muitos grupos então afetados nessa política racista do nazismo. Aqui você tem um mapa que mostra os principais, não todos, mas os principais campos de concentração nazistas. O território em cinza você tem aí, ó, passando aqui o território mais em cinza, a Alemanha até 1939 e ao redor os territórios invadidos pela Alemanha. E você tem os principais campos de concentração. Vou te chamar a atenção para a legenda. Olha aí na sua tela, enchendo a tua tela aí. O que está em vermelho são os campos de extermínio, já a gente fala deles. E em preto, os chamados campos de concentração. Então você tem aí que esses campos, não era 1, 2 ou 3, você tem aí dezenas de campos de concentração espalhados pela Alemanha e nos territórios que a Alemanha anexava. Continuando, os prisioneiros eram submetidos a torturas, humilhações, experiências médicas, desnutrição e execuções nos campos de concentração. Os trabalhos forçados eram praticados nos próprios campos ou em empresas privadas parceiras do governo nazista. Então, muitas empresas parceiras do governo usavam o trabalho desses prisioneiros dos campos de concentração. Ainda, os prisioneiros comiam pouco, dormiam mal, sofriam castigos e usavam roupas inadequadas, ou para o frio, ou para o calor, ou para determinado tipo de trabalho. Então, é uma situação extremamente debilitante para o ser humano, a vida ou a tentativa de viver num campo de concentração. Exercício para você sobre esse horror do campo de concentração. Todo o horror dos campos de concentração nazistas foi sendo descoberto ao longo da guerra. E as evidências foram acumuladas após a guerra. Documentos nazistas, as instalações construídas e os relatos dos sobreviventes foram a chave para a reconstrução dos crimes contra a humanidade cometidos pelos alemães nesses locais. O que foram os campos de concentração? Primeira pergunta. Segunda, o que acontecia com as pessoas enviadas para esses locais? Vai lá.
bem exercício de revisão para você. O que foram os campos de concentração? Construção militar, cujo propósito era deter prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos vistos como inimigos. Foram desenvolvidos como forma de segregar, separar determinado grupo social, determinada população. O que acontecia com os prisioneiros enviados para esses campos de concentração? Trabalhos forçados, eram submetidos a torturas, humilhações, experiências médicas, desnutrição e execuções. Comiam pouco, dormiam pouco e sofriam castigos. Então, uma situação bem degradante. Para a gente prosseguir, a ideia da solução final desenvolvida pelos nazistas, os campos de extermínio, principalmente usados a partir de 1942, segunda metade da guerra, eram autênticas fábricas da morte. A ideia ali era matar mesmo. Eram locais para dar a solução final, para matar os prisioneiros que iam para lá. Prisioneiros eram mandados para as câmaras de gás. A partir de 44, os extermínios eram diários dentro da política de purificação racial. Diários os extermínios nesses campos. Aqui você tem um relato do Dario Gabay, que é um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, que mostra do lado direito uma câmara de gás, tá a imagem do seu lado direito, e aqui o relato dele. Eles fechavam as portas, então a SS jogava o Zyklon B, o gás usado, de 3 a 4 aberturas na parte de cima. Demorava cerca de 4 a 5 minutos para todos morrerem, exceto as pessoas na frente de onde o gás entrava. Ali era mais rápido. Então, soluções para matar. Total desrespeito à vida humana. Aqui eu vou deixar para você, printa, fotografa essa tela que aparece para você, algumas indicações para você continuar estudando esse assunto, vendo imagens, relatos, depoimentos, entendendo melhor. Dê uma olhada nesses aí. A indicação do primeiro, inclusive, é o Museu do Holocausto de Curitiba, no Paraná, que quando você puder, pode agendar uma visita, você vai entender melhor esse assunto. Galera, nessa aula de hoje, você viu uma política de total desrespeito à vida humana, aos direitos humanos, total desrespeito ao ser humano, o Holocausto. Política antissemita colocada em prática na Alemanha nazista, que perseguiu e exterminou milhões de judeus. Além de judeus, outros grupos também sofreram nos campos de extermínio. Não foi só os judeus, você viu isso na aula de hoje. A gente fica por aqui, é um tema pesado, eu sei, mas a gente volta nas próximas aulas para falar sobre o fim da guerra, mas hoje é um tema necessário para você entender esse desrespeito à vida humana. Eu fico por aqui, até a próxima aula.